É muito comum acontecer. Na minha experiência e estudo, existem alguns teóricos que falam sobre isso, no estudo sobre trauma, que você tem o trauma de primeira pessoa, que é esse o exemplo que eu dei. A pessoa viveu uma situação que gerou toda uma resposta de defesa daquela situação, porque ela estava em perigo. Eu dei o exemplo da apresentação da tese, e se a gente olhar para o reino animal, do bichinho correndo do leão. Ou seja, o nosso organismo precisou gerar energia para conseguir lidar com aquilo, gerar uma resposta para lidar com aquele desafio que te colocou em perigo. Um perigo emocional, um perigo físico, um perigo de vida, como um assalto, um sequestro ou qualquer outra coisa. Então, o teu organismo precisou gerar essas respostas, ele precisou criar caminhos para lidar com aquele evento que é desafiante para você, e essas respostas estão a cargo de proteger a nossa vida. Então, a gente pode viver isso em primeira pessoa. Porém, a gente também pode viver isso assistindo a outra pessoa. Ou seja, quando a gente testemunha um evento difícil, que pode ser real, ou seja, você viu o seu irmão apanhando, você viu o seu irmão sendo agredido, e você não pôde fazer nada. Isso também é uma situação onde o seu organismo está gerando um montão de resposta, que pode ser respostas dissociativas, respostas de congelamento, para você ser capaz de lidar com aquilo. Então, quando o nosso organismo ele usa as defesas de respostas passivas, deixa eu fazer então aqui uma distinção. Resposta ativa. Aconteceu um evento que me desafia. Qual é a resposta ativa? Qual é a primeira resposta? Primeira resposta, eu vou olhar para o lado para ver se eu tenho ajuda. Que isso é engajamento social. E aí a gente entraria num outro temão, que é aí os nossos padrões de vínculo e de apego. Mas não vamos entrar nesse agora. Opa, eu vou gritar pedindo ajuda. Minha primeira resposta. Gritei, de repente não tem ninguém. Aí a resposta ativa é, ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Numa situação social, hoje em dia, o que seria a luta? Eu posso ter a luta aqui, né, no embate de boca, ou eu posso ter a esquiva, que eu tô lá, mas eu não tô. Ou eu vou, depois a gente se fala, escapei. Então eu vou ter a luta ou a fuga atuando. Luta e fuga não resolveram. O evento continua ruim, a coisa tá subindo. Qual é a próxima saída? Ou eu vou dissociar, a dissociação é, o meu corpo tá aqui, mas minha mente está em algum outro lugar, ou eu vou congelar mesmo, aí desligou o sistema, inclusive fisicamente, né? Congelou. Ok. Então, essa é a curva que pode acontecer. Esses caminhos de saída aí do nosso organismo é para lidar com o que é insuportável. Então, eu tentei de um jeito, não consegui, tentei de outro, não consegui, o evento está ali, o nosso organismo ele tem caminhos de saída para a gente lidar com o que a gente não consegue sentir, que o sentir está tão insuportável que é melhor que eu não sinta. Então, o corpo vai lá e desliga. Quando a gente chega num nível de congelamento tamanho, que é o fingir de morto da natureza, o bichinho cai durinho lá, aí o leão conseguiu pegar o coiote, chegou lá e começou a cheirar ele para comer. E o bichinho tá lá congeladinho, mortinho. O que o leão faz? Se o leão chegar à conclusão que ele tá morto, ele não vai comer, porque eles não comem carne que eles consideram morta, porque é perigoso, pode ter apodrecido. O sistema deles sabem disso. Aí ele desiste e vai embora, ou seja, é a última tentativa de salvar a vida do bichinho lá congelado. Olha como a vida é linda. E mais do que isso, todo o sangue sai das periferias para manter só as vísceras do coração batendo, que é onde a vida está concentrada. E se acontecer a mordida, o bichinho não vai sentir. Então vai ser uma morte sem dor. É daí que vem a expressão, né? Fingir de morto. É a última cartada para salvar a vida. Todos nós podemos passar por isso. Chegar ao ponto de congelar, e a gente ouve muito isso em relatos de trauma, quando conta a história, de repente de acidente, por exemplo, muito grave, a pessoa fala, eu só fui sentir a dor depois que eu estava no hospital. Ou seja, já tinha acontecido aí o congelamento, a dissociação do próprio corpo. Saídas maravilhosas e perfeitas para a gente poder lidar com o insuportável. A dor seria tamanha que o corpo encontra a saída. Porém, a gente precisa retornar. Se a gente não retorna, a gente começa a sentir menos. E não é só sentir menos dor, sentir menos amor, sentir menos prazer, sentir menos um montão de coisa, e aí a gente vai ter um montão de outros
comportamentos adaptativos e aprendizagens de vida. Então, essas respostas de saída que a gente pode chegar, de dissociação, de liberação, tudo isso acontece com esse intuito de atravessar esses eventos desafiantes. E a gente pode viver isso em primeira pessoa, ou seja, eu fui que sofri um acidente, fui eu que fui apresentar a tese, fui eu que fui assaltada. Porém, a gente também pode ter experiências que a gente não estava em primeira pessoa, como exemplo que eu dei. Eu vi meu irmão apanhando. Não sou eu que estou lá apanhando, mas a sensação que eu tenho é como se estivesse. E a minha vivência interna me faz ter as mesmas curvas que podem provocar um congelamento, uma dissociação, uma traumatização, mesmo que eu não tenha vivido a experiência em primeira pessoa. E para alguns teóricos, e eu compartilho dessa opinião, esse tipo de trauma, ele pode ser ainda mais danoso para o sistema, porque se eu não estou em primeira pessoa, eu não estou utilizando aí as respostas de defesa ativa, e o nível de paralisia, o nível de não processamento pode ser mais alto. Então, testemunhar pode ser ter esse potencial do nosso organismo ir acumulando, até acontecer a traumatização.